Olá pessoal, estamos de volta com o Falando Geral. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Aqui no Ocidente, por muitas e muitas décadas, acreditou-se que o país com o maior exército, com as armas mais modernas e eficazes, uma comparação ponto a ponto, caça contra caça, armas contra armas, mísseis contra mísseis, acreditou-se que os Estados Unidos da América levaria vantagem, por exemplo, em cima de um país como o Irã. Mas a história das guerras nos mostra que nem sempre o país considerado o mais poderoso consegue derrotar o seu inimigo. No vídeo de hoje, meus amigos, vamos analisar essa guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã e como o Irã vem retalhando fortemente esses dois países. Bom, mas antes gostaria de pedir para vocês, se inscrevam no canal, tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo, é gratuito. E também convidar vocês a se tornarem membros. Se tornando membro, terá direito a conteúdos exclusivos, como lives e vídeos. Conteúdos de primeiríssima qualidade. Também temos o nosso e-book Desvendando os Segredos da Geopolítica Mundial, que é um e-book fascinante sobre o mundo da geopolítica e com certeza você vai enriquecer o seu conhecimento. Bom, meus amigos, recado dado, vamos aqui para o assunto do vídeo. Como vocês sabem, Israel atacou aí hoje o maior campo de gás, né, do mundo, que fica no Irã. E o Irã prometeu aí duras respostas. O Irã também vem bombardeando refinarias de petróleo e bases dos Estados Unidos em toda a região do Golfo. Além disso, pessoal, o Irã retalhou atacando fortemente Israel. Tel Aviv foi muito bombardeada pelo Irã e que passou aí também a atacar a logística de Israel, né? Como a ferroviária, né? As ferroviárias que tem em Israel, e que é um transporte utilizado por militares israelenses. Então, assim, a guerra ela se escambou de uma maneira que muitos analistas, e ninguém, na verdade, poderia prever até aqui. Não vamos falar do desfecho, porque a guerra ainda não terminou, mas o Irã está dando uma lição para muita gente no quesito resistência e formas de reagir. Bom, como eu iniciei aqui no vídeo falando a respeito das capacidades dos dois países, soma-se a isso Israel, considerado o país mais poderoso do Oriente Médio, inclusive detentor aí de armas nucleares, um país que não está conseguindo o seu êxito. Então, como vamos falar quem está vencendo essa guerra, né? Quando Donald Trump e Israel resolveu atacar o Irã, eles disseram que acabaria com o programa nuclear iraniano e também derrubaria o regime iraniano. O Ocidente tem por doutrina decapitar, cortar a cabeça, né? E já ficou bastante óbvio que todo mundo que assumir a liderança ali no Irã já tem um alvo gigantesco nas costas, ou, se preferir, na própria cabeça, né, pessoal? Mais um líder foi morto, né? Mais uma autoridade iraniana foi morta, o Ali Larijani, e mais dois também, um ministro da Defesa, parece. Então, assim, as lideranças iranianas elas estão sendo caçadas, né? Estão sendo obliteradas, principalmente por Israel. Só que isso não está sendo suficiente. Cortar a cabeça não está sendo suficiente para Israel e para os Estados Unidos enfraquecer o ímpeto iraniano. Aqui a gente tem que conjecturar que eles atacando essa cabeça, né, como foi o caso do Ali Khamenei, sempre vai nascer uma outra cabeça. E assim continua a guerra. O Irã, que é um país diferente, né, meus amigos, de vários outros, porque eles não ficam ali apregoados à figura do líder. Eles têm a mentalidade que se o líder morrer tem que seguir em frente, tem que continuar, né? O fator psicológico que eu expliquei no outro vídeo, né, como a figura do líder forte saindo em praça pública, em meio à guerra, para mostrar que está com o povo, atraindo a multidão para o seu lado, o povo para o seu lado, né, mostrando uma resistência, mostrando que o povo deve ser resiliente. Ao contrário, quando esse líder morre, né, por isso que os Estados Unidos da América bombardearam o Iraque de Saddam Hussein e logo nas primeiras horas, as primeiras bombas já foram direcionadas a tentar cortar a cabeça do Iraque naquela ocasião, que era Saddam Hussein, no sentido ali de causar um temor na sua população e fazer com que a população ali não tivesse moral elevado e a guerra se encerrar mais rapidamente
e se submeter à vontade do Ocidente. Não está sendo assim com o Irã, que se preparou por décadas, né, vendo tudo o que estava acontecendo desde 1980 para cá, com o apoio que o próprio Estados Unidos deu ao Iraque, depois o Iraque sendo atacado por 2 vezes, teve a questão da Líbia também, e na Síria. Óbvio que o Irã se preparou e até esperava esse momento, né? Não que quisesse, mas esperava que em algum momento poderia ser o alvo, como está sendo agora. Então, meus amigos, a guerra assimétrica que o Irã está empregando está estrangulando a economia dos países do Golfo, pressionando os Estados Unidos e também afetando a economia dos Estados Unidos e de Israel. E nesse desespero por parte do Ocidente, por parte dos Estados Unidos, de Donald Trump, que pediu socorro aí para a OTAN, levando um sonoro não na cara, né, principalmente por parte da Alemanha. É interessante falar, pessoal, que na Jordânia soldados alemães foram atacados, né? Isso aí, será que é uma tentativa de arrastar de qualquer forma a OTAN para a guerra? O secretário-geral da OTAN já disse que eles estão pensando em ajudar os Estados Unidos, né? E aí a coisa pode mudar de figura, descambar de uma maneira que não conseguimos prever nesse momento. Uma outra notícia importante é que circula em mídias israelenses que os Estados Unidos podem ali tentar tomar o Estreito de Hormuz, né, inclusive enviando soldados. Como farão isso? Né, como que eles vão desembarcar esse soldado lá? Que é a dúvida que nós temos, né, porque a gente sabe que o Estreito de Hormuz, como o próprio nome diz, é bastante estreito, né, e vai dar margem aí para qualquer navio que se aproximar de tropas hostis se tornar alvos imediatamente por parte das forças iranianas. E aí, será que os Estados Unidos pensam que vão obliterar, vão tentar acabar com os lançadores de mísseis iranianos? Bom, então, meus amigos, vamos prestar bastante atenção, vamos continuar acompanhando, né? A história mostra que nem sempre o país mais forte consegue vencer, né? Até agora os Estados Unidos não conseguiu seus objetivos, que era derrubar o regime não caiu, esperando que ao atacar o Irã, a população fosse ficar contra o próprio regime, algo que teve um efeito completamente ao contrário, né? Isso acabou unindo mais a população em prol do próprio regime, porque se o regime é ruim, mas não estavam matando os filhos deles, né? Crianças em escola, como foi os ataques aí orquestrados pelos Estados Unidos. E Israel matando aí mais uma figura, né? Mais uma figura de liderança dentro do Irã. E aliás, pessoal, a propósito, são quase 2.000 pessoas já mortas dentro do Irã, pessoas civis. Israel não tem pudor nenhum, como eu já falei em outros vídeos, em atacar, né? Até mesmo para atingir alguma autoridade iraniana, se ele estiver no centro da cidade, com um ônibus escolar em volta. Que eu vi uma cena que tinha um ônibus, de longe parecia ser um ônibus escolar, né? Então eles não ligam. Para tentar bater o seu alvo, eles não importam se tem crianças, se tem pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a guerra, né? No centro da cidade, eles efetuam o ataque. Então, assim, o Irã não está sendo poupado, obviamente, né? Está sofrendo bastante, está sendo destruído, mas continua resistindo e atacando de uma maneira bastante inteligente, que é atacando esses países que fazem parte do Golfo Pérsico, e principalmente esses países que têm bases dos Estados Unidos, e atacando as refinarias, e promete ataques ainda mais devastadores. Lembrando que eles podem atacar as usinas de dessalinização desses países do Golfo que são aliados aí dos Estados Unidos, o que pode aí gerar sede, né? A população ficar ali sem água para beber, pessoal, sem água potável. Então, assim, é uma situação bastante complicada, já que estão atacando essas estruturas do dentro do Irã. O Irã também não terá pudor em fazer o mesmo. Vamos continuar acompanhando, pessoal. Israel está sendo duramente castigada por mísseis. Há relatos de muitos cidadãos israelenses não estão recebendo mais o alerta, né, as sirenes. Quando recebem o ataque, já começou. Os mísseis Patriot e também Dome de Ferro não estão dando conta de segurar as ondas incessantes de ataques iranianos dentro de Israel. Também uma notícia que os porta-aviões dos Estados Unidos estão se afastando cada vez mais da área, né? Parece que aí o Gerald Ford foi atingido também. Vou procurar mais informações a respeito para não cometer uma gafe aqui com vocês, pessoal, mas parece que o Gerald Ford também foi atingido.
Então, assim, não está sendo fácil para os Estados Unidos, né, que agora quer arrastar a OTAN por toda a lei para essa guerra. Reforçando mais uma vez, meus amigos, tem um e-book aqui, Desvendando os Segredos da Geopolítica Mundial. Ajude o nosso canal, se torne membro, compartilhe, e também tem o nosso Pix, aqueles que quiserem ajudar, falando de guerra@outlook.com. Forte abraço a todos vocês, vão continuar acompanhando. Essa semana faremos live no final de semana aqui com vocês, tá bom, pessoal? Forte abraço, até a próxima.